Quarta parte, modos de produção e lutas de classe no Brasil. Como se desenvolveu a luta de classe no Brasil? O processo de desenvolvimento dos modos de produção no país foi diferente do da Europa. Entre os habitantes originais, os indígenas, predominavam relações de produção de tipo comunista primitivo, até o início da colonização portuguesa no século XVI. Os povos indígenas não conheciam exploração, nem classes sociais, nem estados. Eles viviam num modo de produção, que eu já disse, primitivo. Os indígenas impuseram resistência aos ocupantes portugueses, procurando defender seu território e sua liberdade ameaçada. Por exemplo, a luta que constituiu a Confederação dos Tamoios, aqui no litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, entre 1555 e 1567, e as revoltas de Ajuricaba, no norte, e as guerras guaraníticas no sul. Foram lutas de resistência dos indígenas brasileiros contra a tentativa de lhe impor a escravidão e roubar em seus territórios. No Brasil, portanto, foram fatores externos, ocupação portuguesa, que levaram à eliminação do comunismo primitivo da maior parte do território e à instauração do escravismo baseado nos negros aprisionados trazidos da África. Formou-se aqui um modo de produção escravista moderno, no qual o trabalho escravo era o centro da economia, ao lado da monocultura exportadora e do latifúndio. O escravo era propriedade de seu dono. Ele poderia ser comprado, vendido, brutalmente castigado e, no limite, até morto. O Estado escravista garantia o direito dos proprietários, colaborando na punição dos escravos rebeldes e seus apoiadores. Os aparelhos ideológicos, como a Igreja, justificavam a escravidão negra. Ela era atribuída à vontade divina ou considerada o resultado de uma inferioridade natural do negro. A principal contradição de classes era entre os senhores e seus escravos. Esta foi a luta mais longa da nossa história e conheceu várias formas: recusa ao trabalho, fugas, assassinatos de capatazes e senhores e até rebeliões armadas e montagem de quilombos, como foi o Quilombo de Palmares. No século XIX ocorreu o grande movimento abolicionista que congregou escravos, operários, classes médias e dissidentes das oligarquias. Esse movimento conquistou a abolição da escravidão em 13 de maio de 1888. A abolição da escravidão abriu caminho para a expansão do trabalho livre assalariado, possibilitando a consolidação de relações de produção capitalista no país. Com o crescimento do capitalismo, foram se fortalecendo duas novas classes sociais, como ocorreu na Europa: a burguesia e o proletariado. A luta dessas duas classes iria marcar a história do século XX no Brasil e no mundo. Como eram as condições desses primeiros operários? As fábricas, os locais de trabalho eram abafados, mal iluminados e sem nenhuma higiene. Não havia nenhum tipo de assistência médica por parte do Estado. Não existia um salário mínimo e política salarial. Não havia caixas previdenciárias, aposentadoria remunerada, direito às férias ou descanso semanal. Não havia nenhuma legislação social que protegesse os trabalhadores. E por isso eles lutaram. E lutaram muito. As primeiras organizações operárias e as greves foram duramente reprimidas pelos governos oligárquicos e pela burguesia. Seus líderes eram constantemente espancados, presos e muitas vezes deportados para regiões longínquas. Mas os trabalhadores, com suas lutas, foram conquistando aumentos salariais, jornadas de trabalho menores, regulamentação do trabalho infantil e da mulher, previdência pública, etc, etc. Essas não foram dádivas de nenhum governo, não foram dádivas dos patrões. Foram conquistas dos trabalhadores. Vimos anteriormente a luta dos índios e negros contra a escravidão.
Essa compôs uma das mais longas e importantes passagens da luta pela liberdade no Brasil. Falamos também das lutas operárias contra a dominação burguesa. Agora veremos outros momentos da luta do nosso povo, que são aspectos da luta de classe no Brasil. Elas têm 3 grandes eixos. Primeiro, o da luta pela liberdade e pela democracia. Segundo, o da luta pela independência e soberania nacional. Terceiro, o da luta pelo progresso social, pelos direitos e bem-estar do povo e a luta pelo socialismo. No início, éramos uma colônia portuguesa. Só produzíamos o que interessava ao comércio colonial. Não tínhamos liberdade e quase todas as nossas riquezas iam para o exterior. Não podíamos nem mesmo ter fábricas ou publicar livros e jornais. A nossa economia era baseada no trabalho escravo e o conjunto do povo não tinha direitos sociais ou políticos. Tratemos da luta pela independência e soberania nacional. Teve seus pontos altos na Inconfidência Mineira, na Conjuração Baiana, nas guerras de independência, especialmente no norte e nordeste brasileiros. O momento dessa luta foi o 7 de setembro de 1822, quando se deu o ato de independência formal do Brasil. O processo só terminou em 1831 com a renúncia de D. Pedro I. A luta pela independência continua até hoje. Passou pela luta pelo petróleo, a campanha Petróleo é Nosso, contra os acordos lesivos ao Brasil, especialmente os acordos com o Fundo Monetário Internacional. Ela também se traduziu na luta pela defesa da cultura popular nacional, que teve um momento expressivo, a constituição do Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, a criação da música popular brasileira, o cinema novo, assim por diante. Outro momento marcante da luta do povo brasileiro é a luta pela República, contra a dominação oligárquica e o fascismo. Na monarquia, de 1822 a 1889, o povo não decidia sobre seus governantes. O imperador não era eleito, nem os presidentes das províncias. Os senadores eram indicados e vitalícios. O voto era censitário. Somente os proprietários podiam votar e ser votados. As mulheres também não podiam votar e nem ser votadas. Não havia separação entre igreja e o Estado. As sementes da luta republicana também podem ser encontradas nas revoltas desde o período colonial. Por exemplo, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana. A conquista da República consolidada em 1889 foi fruto da aliança entre as classes médias urbanas e os setores dissidentes das oligarquias. Ela se concretizou através de uma rebelião militar, depois de um grande trabalho de propaganda do movimento republicano. Mas a República logo caiu nas mãos dos produtores e comerciantes de café e das oligarquias rurais regionais. O voto nessa República Velha não era secreto e havia uma vasta rede de fraude eleitoral que garantia a permanência desses setores no poder. As mulheres e os analfabetos também não votavam. O Brasil continuava baseado sua economia na monocultura cafeeira, embora conhecesse um certo desenvolvimento industrial. Contra o governo das oligarquias se levantaram os tenentes em 22, em 24, e desencadeou-se a Revolução de 1930. A Revolução de 30 introduziu o voto secreto, o voto feminino, possibilitou um maior desenvolvimento econômico em nosso país, mas manteve o latifúndio e a dependência externa. Depois da decretação do Estado Novo, em 37, chegou a se aproximar mesmo do fascismo. Para combater o avanço do nazifascismo e os limites do governo Vargas, foi formada a Aliança Nacional Libertadora. Suas bandeiras eram democráticas e anti-imperialistas. Colocado na ilegalidade, realizou o Levante Armado de novembro de 1935. Durante o Estado Novo, o povo levantou a bandeira da anistia
e realizou campanhas pelo ingresso do Brasil na guerra contra a Alemanha nazista. O golpe militar de 1964 veio para barrar os avanços que o povo via conseguindo nesse período. A luta contra a ditadura militar articulou bandeiras democráticas, nacionais e sociais, embora o centro fosse a luta pela democratização do país. A luta contra a ditadura também conheceu diversas formas: passeatas, voto na oposição, greves e até a luta armada. Luta armada que teve o seu ponto alto na guerrilha do Araguaia, desenvolvida no sul do Pará entre 1972 e 1974. Outra forma foi a resistência cultural na música, teatro, no cinema. Contribuíram para derrubar a ditadura os movimentos populares. Destaque para o movimento contra a caristia, as greves operárias no ABC paulista e o movimento estudantil. Entre as campanhas democráticas de massa, antiditatoriais, podemos destacar a luta pela anistia, pelas eleições diretas para a presidência da República e pelo candidato único das oposições. Depois de derrotada a ditadura, teve início uma nova luta, que foi a luta contra o neoliberalismo, que começou após a vitória de Collor de Mello sobre Lula em 1989. Envolveu lutas contra as privatizações, a redução dos direitos sociais e dos espaços democráticos. O ponto alto dessa luta, um dos pontos altos dessa luta, foi a campanha Fora Collor, que acabou com a destituição do presidente em 1992. Mas a luta prosseguiu, agora contra o governo de Fernando Henrique Cardoso. Esses movimentos levaram a uma derrota política e ideológica do neoliberalismo no Brasil e permitiu a eleição de Lula em 2002. Quais são as lições das lutas do povo brasileiro? Tudo o que conseguimos, quer do ponto de vista da democracia, da soberania, dos direitos do povo, foi fruto de muita luta. Portanto, a luta sempre vale a pena. Essas lutas conheceram várias formas, desde abaixo-assinado até a luta armada. E é preciso saber o momento de usar cada uma dessas formas de luta. É imprescindível a unidade de todas as forças políticas e sociais interessadas em cada mudança progressista. É preciso agregar mais aliados possíveis em cada etapa da luta, mas sem nunca perder o rumo em que estamos seguindo. Isso exige amplitude política e radicalidade. As lutas conhecem momentos de avanços e de recuos e podem ter longa duração, mas a tendência histórica, apesar dos percalços que o povo pode sofrer, é sempre do avanço social.